Bom, nessa aula nós vamos conversar sobre recursos contra as decisões do INSS. Vejam vocês o seguinte, que o artigo 126 da Lei 8.213 trata de recurso, só que ele, como já vimos em outras situações da Lei 8.213, ele merece uma atualização aqui, tá? Hoje, quando um indivíduo, um beneficiário, está insatisfeito com uma decisão do INSS, ele vai poder entrar com recurso, tá? Junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social, ok? Quando um contribuinte está insatisfeito com uma decisão que vai ser da Receita Federal do Brasil, ele vai entrar com recurso, tá? Ele, tem aí outra instância, tem a Delegacia de Julgamento, depois tem a questão do CARF, tá? Que é um conselho no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, quando aqui diz que das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade, caberá recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nós não temos mais a possibilidade dos contribuintes entrando com recurso, porque, na verdade, os contribuintes entram com defesa junto à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil e depois vão entrar com recurso junto ao CARF, que é um conselho do Ministério da Fazenda. Tá? Então, o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência, vai apreciar recursos interpostos por beneficiários contra as decisões do INSS. Esse artigo 126, ele ainda mantém a redação que diz o seguinte, que a propositura pelo beneficiário ou contribuinte de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Então, o contribuinte entra com recurso administrativo, questionando uma matéria, e entra com recurso na justiça, questionando aquela exata matéria. O que ele nos diz aqui é que o fato de o contribuinte ter entrado na justiça com um recurso, tá, vai fazer com que ele esteja, aí, a consequência é que ele renuncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e ele estará desistindo do recurso administrativo interposto. O regulamento vai nos trazer disposições sobre o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, lá no artigo 303, o regulamento passa a tratar dessa matéria, dizendo que o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é, primeiramente, conselho, é um colegiado. Ele é integrante, ele é parte da estrutura do Ministério da Previdência Social. E esse conselho é um órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS, nos processos, olha aqui está atualizado, referentes a benefícios a cargo dessas autarquias. Então, o Conselho, ele é um órgão colegiado, ele é integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social e ele é um órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS nos processos de interesse de benefícios. Então, controle jurisdicional, porque ele é um órgão recursal. Ele vai julgar administrativamente recursos interpostos pelos beneficiários contra decisões do INSS. Esse Conselho de Recursos, ele é formado por juntas de recursos, por câmaras de julgamento e por um conselho pleno. Então, o Conselho compreende os seguintes órgãos. Primeiramente, 29 juntas de recursos. Em segundo lugar, 4 câmaras de julgamento. E temos ainda o Conselho Pleno. Esse que foi revogado, tá? Tinha o Pleno também. Então, o inciso 3 falava do Pleno, ele foi revogado e depois o Pleno volta mais adiante, passando a fazer parte do Conselho também. As 29 juntas de recurso, elas vão funcionar nos diversos estados aí da federação, têm a competência para julgar em
primeira instância, os recursos interpostos contra as decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS em matéria de interesse dos seus beneficiários. Então, num dado estado, um indivíduo, requereu, por exemplo, uma aposentadoria especial, e essa aposentadoria lhe é negada, o seu pedido é indeferido, ele vai poder entrar com um recurso, na junta de recursos do seu estado. A junta é parte do Conselho de Recursos e a junta se configura na primeira instância recursal. Então, não adianta querer que o recurso vá direto para a Câmara, isso não existe. Câmara de julgamento é segunda instância recursal, tá? Então, no caso das câmaras de julgamento, elas estão lá em Brasília e elas têm competência para julgar em segunda instância os recursos agora contra decisões proferidas pelas juntas. Então, eu tenho aqui o INSS com uma decisão, tá? Tem aqui a decisão, vou botar aqui decisão do INSS. Essa decisão pode ser objeto de recurso que vai ser direcionado à Junta de Recursos da Previdência Social, tá? JRPS. Agora, essa junta, ela emite uma decisão através de um acórdão. Então, é uma decisão colegiada, é uma decisão da Junta de Recursos. Esse acórdão da Junta de Recursos também vai ser objeto de recursos. Caso queira o contribuinte, eu vou já explicar quais são as situações. E aí vai para a Câmara de Julgamento, que vai se pronunciar emitindo também um acórdão, uma decisão colegiada. Muito bem. Quando é que esse acórdão aqui da Junta de Recursos poderá ser objeto de recurso, tá? Quando é que se tem recurso para a segunda instância, um recurso contra a decisão da Junta de Recursos? A Câmara só vai conhecer esse recurso se for um recurso, interposto, tendo em vista a Junta de Recursos ter infringido lei, regulamento, enunciado ou ato normativo ministerial. Então, a verdade é que não são todas as situações que permitirão recurso à Câmara contra a decisão da Junta. Isso só vai poder acontecer, recorrer de uma decisão da Junta de Recursos, quando essa decisão da Junta tiver contrariado lei, regulamento, ato normativo ministerial, então enunciado do próprio Conselho, tá bom? Bom, o Conselho Pleno, tá? Ele é, na verdade, a reunião de todos os conselheiros, tá? Então, as câmaras todas se reúnem, as 4 câmaras, e formam lá o Pleno. E o Pleno, ele tem o objetivo de uniformizar a jurisprudência. Ele emite os chamados enunciados. Então, o Conselho Pleno, ele tem a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante a emissão dos chamados enunciados, podendo ter outras competências definidas no regimento interno do Conselho de Recursos. Então, vamos lá, tá? Conselho de Recursos da Previdência, formado por juntas de recursos, Câmara de Julgamento e o Conselho Pleno. 29 juntas, 4 câmaras, um Conselho Pleno, que é a reunião de todas as câmaras. As juntas de recursos são a primeira instância recursal. Um indivíduo insatisfeito com uma decisão do INSS pode entrar com um recurso contra essa decisão do INSS junto à junta. Agora, uma decisão da junta de recurso, um acórdão da junta, também pode ser objeto de recurso. Quem quer recorrer contra uma decisão da junta, recorre à Câmara de Julgamento lá em Brasília. Então, a Câmara, ela é a segunda instância recursal. Mas só podem ser encaminhados, na verdade,
A segunda instância, ela é mais restritiva, porque a Câmara só vai julgar recursos que demonstrem que existe, tá, desobediência por parte da Junta de Recursos à lei, regulamento, ato normativo, ministerial, enunciado do Conselho Pleno. O enunciado ele é emitido pelo Conselho Pleno para uniformizar a jurisprudência. Uma Câmara decide num sentido, outra Câmara decide no outro. Isso não é possível, é preciso convocar o Pleno para uniformizar a jurisprudência. Vamos lá. Tá? Então, nós temos juntas de recurso, câmaras de julgamento e Conselho Pleno. Tá? Junta, primeira instância, Câmara, segunda instância, Conselho Pleno uniformiza a jurisprudência. São 29 juntas, 4 câmaras e um Conselho Pleno, que é a reunião de todas as câmaras. A junta é a primeira instância recursal, a Câmara de Julgamento é a segunda e o Conselho Pleno emite os enunciados. A primeira instância, tá, admite recursos contra decisões do INSS. A segunda instância admite recursos contra as decisões da primeira instância, da junta. Vamos lá. O Conselho, ele é presidido por representante do governo, com notório conhecimento de legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência, cabendo a esse, presidente, dirigir os serviços administrativos do CRPS. Vamos lá. As juntas e as câmaras, por sua vez, são presididas também por representantes do governo. Essas juntas e câmaras, elas são compostas por 4 membros denominados conselheiros. Então, cada junta vai ter 4 membros denominados conselheiros, e esses conselheiros são também nomeados pelo ministro da Previdência, e desses 4 conselheiros que estarão em cada junta, em cada câmara, eu vou encontrar a seguinte composição, tá? Eu tenho 2 do governo, eu tenho um representante das empresas e eu tenho um representante dos trabalhadores. Mas quem vai presidir os trabalhos aqui das juntas e câmaras, tá, vai ser um representante do governo. O mandato dos membros do Conselho de Recursos é de 2 anos, permitida a recondução atendidas às seguintes condições. Quem são os representantes do governo? Eles são escolhidos entre servidores federais, preferencialmente do Ministério da Previdência ou do INSS, com curso superior em nível de graduação concluído e notório conhecimento da legislação previdenciária. E esses servidores que vão, ser representantes no Conselho, representantes do governo, eles prestam serviços exclusivos ao Conselho de Recursos, sem perderem direitos e vantagens do seu cargo de origem. Já os representantes classistas, eles deverão ter escolaridade de nível superior, exceto os representantes de trabalhadores rurais, que deverão ter nível médio. Os representantes classistas dos trabalhadores, das empresas, eles são escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelas entidades de classe ou sindicais das suas jurisdições e mantém a condição, olha só, mantém a condição de segurados do regime geral de previdência enquanto conselheiros, tá? Então, os classistas, eles são indicados em lista tríplice e vão ser escolhidos nessa lista tríplice, tem que ter nível superior, menos os representantes dos trabalhadores rurais, que tem que ter nível médio. O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa, tá, empregadora, não constitui motivo para alteração ou rescisão contratual. Então, o indivíduo que é trabalhador e foi indicado e escolhido para ser conselheiro, ele não vai ter o seu contrato de trabalho rescindido. Isso aí não é motivo para alterar ou rescindir o seu contrato de trabalho. Eles têm uma gratificação,
tá? Os conselheiros na Câmara e na Junta de Recursos, que é definida pelo ministro de Estado, a gente sabe que é ministro de Estado só da Previdência Social hoje, tá? E aí o presidente do Conselho define número de sessões mensais, que não pode ser inferior a 10, de acordo com o volume de processo em andamento, qual é a gratificação de relatoria por processo relatado com voto, tá? Né? Na verdade, qual é a gratificação? A gratificação está definida aqui como sendo 1/50 do valor da retribuição integral de um cargo em comissão de DAS, prevista, né, para o presidente da Câmara ou Junta que pertence ao conselheiro. Então, o presidente da Câmara ou Junta tem um DAS, cada, né, processo relatado vai ter uma gratificação de relatoria por processo correspondente a 1/50 do valor desse DAS. E o valor total da gratificação de relatoria do conselheiro não pode ultrapassar o dobro da retribuição integral do cargo em comissão do presidente da Câmara ou da Junta. Os servidores do INSS, mediante ato do ministro da Previdência, eles podem ser cedidos para terem exercício no Conselho, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, tá? Inclusive aquelas vantagens previstas na Lei 8.112. Então, o servidor do INSS, mediante ato do ministro, ele pode passar a trabalhar no Conselho. Não, aqui não está falando de ser conselheiro, tem representante do governo que vai ser conselheiro, mas é preciso também ter o pessoal de apoio, o pessoal administrativo, e eu posso ter um servidor do INSS cedido para exercer suas atividades lá no Conselho. Então, o que o servidor cedido não vai perder é aquilo que está previsto no artigo 61 da Lei 8.112, tá? Então, ele aqui cita o seguinte, olha, tá? Sem prejuízo, ele não perde direitos e vantagens do cargo de origem, inclusive todos esses que estão previstos no artigo 61, tá? Função, direção, chefia, assessoramento, gratificação natalina, adicional por exercício de atividade insalubre, caso ele viesse recebendo, ele continua recebendo aqui, tá? Adicional de férias, tá? No conselho, ou seja, ele não perde vantagens ou direitos porventura percebidos no seu local de origem. O parágrafo 9º diz que o conselheiro afastado por qualquer das razões elencadas no regimento interno do Conselho de Recursos, exceto quando decorrente de renúncia voluntária, não pode ser novamente designado para o exercício dessa função antes do transcurso de 5 anos contados do efetivo afastamento. Então, quando um conselheiro é afastado do Conselho de Recursos, tá? Seja da Junta, seja da Câmara, a não ser que seja o próprio conselheiro a renunciar, né, de forma voluntária, nas outras situações de afastamento, ele não pode ser novamente designado para a condição de conselheiro, tá? Antes de transcorrerem 5 anos contados do efetivo afastamento. Na verdade, as câmaras ou juntas, ela tem um limite de composições. Hoje, eu tenho composições em várias turmas, tá? Então, o limite máximo de composições por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência é definido em ato do Ministro de Estado da Previdência por proposta fundamentada pelo presidente do referido Conselho em função da quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador. Então, em vez de ter 29 juntas, por exemplo, tá? 29 juntas com 4 conselheiros cada uma, eu posso ter, tá? Naquela junta de recursos, várias composições de conselheiros, tá? Mas vão ser sempre, né, os conselheiros vindos do governo, dos trabalhadores, das empresas. Vamos lá. Compete ao ministro de Estado aprovar o regimento interno do Conselho, tá? E das decisões do INSS, do mesmo jeito que nós vimos lá na lei, o artigo 305 vai falar que das decisões do INSS cabe recurso. Então, das decisões do INSS, mas aqui o regulamento está mais atualizado, e ele diz que é só das decisões em matéria de benefícios. Então, das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, cabe recurso ao Conselho de Recursos, conforme dispõe o regulamento e o regimento interno do Conselho de Recursos.
O prazo para interpor um recurso é de 30 dias. E interposto esse recurso contra a decisão do INSS, o INSS, que é a parte recorrida, ele vai poder apresentar contrarrazões. E o prazo para apresentar contrarrazões é também de 30 dias, para que o INSS emita as contrarrazões. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho aqui uma decisão do INSS. O beneficiário não ficou satisfeito. Ele tem 30 dias para oferecer um recurso. Se ele oferece recurso, tá? Vai ser preciso também o INSS se manifestar, tá? Tendo em vista que é sua a decisão que é objeto de recurso. Então, aqui, apresentado o recurso, o INSS vai ter 30 dias, tá? Da interposição do recurso para apresentar, como ele diz aqui, as contrarrazões de recurso. De modo que quando esse processo aqui chegar lá na junta de recursos, vai chegar com a decisão, com o recurso do beneficiário e com as contrarrazões do INSS, tá? Vamos lá. O INSS e a Receita, né, aqui é a Secretaria da Receita Previdenciária, hoje não existe mais, foi extinta. O que nós temos é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá? Então, vou fazer a leitura aqui, né, utilizando aqui o INSS apenas, como podendo reformar suas decisões. Então, o INSS ele pode reformar as suas decisões, deixando, no caso de reforma favorável ao interessado, de encaminhar o recurso à instância competente. Então, eu tenho aqui uma decisão do INSS. O beneficiário, seja ele o segurado ou o contribuinte, ficou insatisfeito com essa decisão e ele vai, recorrer, Tem uma decisão do INSS, vai apresentar um recurso. Quando esse indivíduo aqui apresenta o recurso, o INSS vai apreciar as razões de recurso de modo a emitir as contrarrazões. Só que nesse momento, ao apreciar, os argumentos lá, do recurso, o INSS verifica que, assiste razão ao beneficiário e que deve reformar a sua decisão. O que ele faz? Ele vai, em vez de encaminhar esse recurso para a junta de recursos, da Previdência, o que ele faz? Ele deixa de encaminhar e ele vai, por conta disso aqui, reformar a decisão. Ele reforma a decisão, No caso de reforma favorável, deixa de encaminhar o recurso para a junta de recursos. Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso por ele interposto contra a decisão da junta de recursos, ainda que de alçada, ou de câmara de julgamento, o processo, acompanhado das razões do novo entendimento, será encaminhado, à junta, no caso de decisão dela emanada, para fins de reexame da questão, ou à câmara de julgamento, se por ela proferida a decisão, para revisão do acórdão na forma que dispuser o seu regimento interno. Então, aqui é o seguinte, um indivíduo, ele tem um acórdão, opa, não tem acento aqui, que horror. Ele tem um acórdão da Junta de Recursos, da JRPS. Certo? E ele está insatisfeito com essa decisão, entende que houve aí desobediência à lei, regulamento, ato normativo do ministro, enunciado. Ele tem 30 dias para entrar com um recurso que vai ser encaminhado agora à Câmara de Julgamento, lá em Brasília,
Se o recurso já chegou na Câmara, ele está sendo instruído e se verifica, tá, que é caso de reforma da decisão da Junta, tá? Então, a Câmara, ela pode até, se houve uma mudança de lei, se houve uma decisão judicial que se consolidou ali, tá? Uma súmula, alguma coisa. Fato é que é caso de reformar a decisão. A Câmara ainda não julgou, tá? Está em fase de instrução do processo, e aí retorna o processo à Junta para que a Junta providencie a reforma. Agora, a Câmara, se for retornar o processo à Junta, retorna com as razões do novo entendimento, tá? Daquilo que fundamenta a conclusão de que é caso de reforma da decisão da Junta. Tá? Agora, se a Câmara já havia proferido uma decisão, tá? E algo muda, tá? Juridicamente o tratamento vai ser alterado, tá? O que acontece? Tá? A Câmara, ela vai também reformar, tá, a decisão proferida. Ela profere uma decisão, ela revisa o acórdão, tá? Então, aqui, quando é fase de instrução, que a decisão a ser reformada é da Junta de Recursos, o processo retorna à Junta para que ela, segundo o entendimento dado lá pela Câmara, a Junta vai avaliar e reformar lá a sua decisão. Quando a Câmara já decidiu e existe alguma mudança que determina que se faça a revisão do acórdão proferido pela Câmara, a Câmara toma essa providência. Vamos lá. A propositura pelo beneficiário de ação judicial que tenha objeto idêntico, por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Bom, os recursos tempestivos contra decisões das juntas de recursos da Previdência Social podem ter efeito tanto suspensivo quanto devolutivo. E não se considera como sendo um recurso pedido de revisão de acórdão endereçado às juntas ou às câmaras de julgamento. É vedado também aqui, né, o caso do INSS, ele pode ser chamado a fazer diligências. É vedado ao INSS excusar-se, tá? É vedado ao INSS excusar-se de cumprir diligências solicitadas pelo Conselho de Recursos, assim como é vedado ao INSS deixar de dar cumprimento às decisões definitivas do Conselho de Recurso. É vedado ao INSS reduzir ou ampliar o alcance dessas decisões ou executar as decisões do Conselho de modo a contrariar ou prejudicar seu evidente sentido. Então, o Conselho, né, seja a Junta, seja a Câmara, retorna o processo para o INSS para diligência. O INSS é obrigado a fazer a diligência, tá? Se a Junta ou a Câmara decide essa decisão é definitiva, tá? O que acontece? O INSS tem que cumprir a decisão do Conselho de Recursos. O INSS não pode restringir o alcance daquela decisão, não pode ampliar o alcance daquela decisão, não pode executar aquela decisão contrariando ou prejudicando o evidente sentido daquela decisão do Conselho, tá? Eu vou deixar esse 309 do regulamento para a gente examinar na próxima aula, tá? Que é a questão, tá, do ministro da Previdência se manifestar numa questão em abstrato. Então, até a próxima aula, gente.